Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos que estão aqui neste lugar e os que nos acompanham através da live da Igreja Batista das Nações. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Nós vamos ler um texto bíblico que está em Isaías capítulo 42, versículo 8 e 9, e depois você pode abrir no 48, versículo 11. Isaías capítulo 42, versículo 8 e 9, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Versículo 11 do capítulo 48 de Isaías diz assim: por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Amado Deus, nós queremos diante da Tua presença, em primeiro lugar, pedir que a Tua palavra venha, Senhor, entrar em nossos corações e nossas vidas, e nos fazer, Senhor, compreender qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nossas vidas e os nossos corações. Sabemos, meu Deus, que a glória do Senhor, o Senhor não compartilha com outro, qualquer que seja. Tua é a glória, Teu é o poder, Tua é a honra em todo lugar. Que nós proferimos o Teu nome será honrado e engrandecido. Nós queremos, meu Deus, Te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui neste lugar, com liberdade para Te adorar, meu Deus, com liberdade para cultuar o Teu nome. E nós pedimos, amado Deus, que esta noite o Senhor venha nos dar a Tua palavra viva e poderosa aos nossos corações e a nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, tudo que fizemos aqui, seja cantando, seja louvando o Teu nome com canções, seja com as orações, que o Senhor possa receber diante da Tua presença, que acima de qualquer coisa o Teu nome seja honrado, seja engrandecido, não ao homem, meu Deus, mas a Ti somente. Seja toda a honra, todo louvor e toda a glória. Amém, amém, amém. Hoje nós compartilhamos no grupo da igreja um texto, um pequeno texto que diz assim, que algo novo Deus vai fazer na tua vida hoje. Amém? Algo novo Deus vai fazer na tua vida hoje. Se você veio para cá com esse desejo no seu coração, na sua vida, aguarde, espere pelo Senhor, porque Ele te dará uma nova visão, te dará algo novo no seu coração. Porque a promessa da sua palavra diz: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. A todos os que pertencem ao Senhor Jesus, todos aqueles que creram em Jesus Cristo e o receberam como Senhor e Salvador da sua vida, têm a oportunidade de saber de antemão aquilo que Deus estará fazendo na vida das pessoas. Amém? Ele não deixa nada oculto ao seu povo. Portanto, se nesta noite você veio e você disse:
Senhor, fala comigo. Eu te garanto que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Amém? Em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Tudo aquilo que pesava contra nós estava sobre ele ali naquela cruz, para nos dar a vida eterna, a salvação. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Se você entregou a tua vida nas mãos daquele que pode todas as coisas, saiba que nenhum mal chegará à tua casa. A palavra do Senhor diz que onde está Jesus Cristo, nem mesmo o adversário poderá nos tocar. Onde está Jesus Cristo, nem mesmo o diabo, o nosso adversário, poderá nos tocar. Portanto, Ele nos guarda. Ele prometeu que te guardaria de todo mal, de toda a influência maligna, de todo o poder das trevas. Ele tem todo o poder nos céus e na terra para cuidar da tua vida e para cobrir a tua vida com suas asas poderosas. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor neste momento e descanse nele.
Descanse no Senhor, porque Ele é descanso para as nossas almas. Entregue e descanse nele. Aleluia. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluias. Glória seja. Não mais está segura em ti. Sabes bem que em Cristo vive está. Não mais está segura em ti. Sabes bem que em Cristo vive está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Uma das coisas que as pessoas não compreendem, por aqueles que conheceram a Jesus Cristo e que creram no seu nome e que aceitaram o seu sacrifício pela sua alma, pela sua vida, é que esta pessoa tem a convicção e a certeza de que ele está abrigado. Não importa as circunstâncias desta vida, não importa os problemas que se levantem, sempre seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Guarda isso no teu coração e na tua vida. Saiba disso, porque Ele tem poder sobre todos os principados e todas as potestades que se levantam contra a tua vida. Ele te guarda, o Senhor te guarda, embaixo das suas asas poderosas. Basta crer. Diz
Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas já esperamos. Já temos a convicção, temos a certeza de que aquilo já é de direito nosso. Portanto, abra o teu coração e a tua vida. Nós vamos estar orando a Deus pela dispensa da tua casa, pelo teu trabalho, pela fonte de renda da tua casa, e pedindo ao Senhor que abençoe os dízimos e as ofertas que serão colocados neste gasofilácio. Maravilhoso e eterno Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos em primeiro lugar, Senhor, pedir a Ti, meu Deus, levantar, abrir os nossos lábios para pedir ao Senhor que abençoe, Senhor, as famílias aqui representadas, as famílias que estão neste momento ligados nesta live, Senhor. Toma em Tuas mãos poderosas essas famílias, Senhor, abençoando a dispensa desta casa, Pai, fazendo com que haja abundância de mantimentos, de provisão do Senhor para estas famílias, no nome do Senhor Jesus. E nós também, Senhor, entregamos e oramos pelos dízimos, pelas ofertas que serão depositados neste gasofilácio. Que o Senhor venha, Pai amado, com a bênção, Senhor, sobre esta vida, sobre estas vidas que têm tomado a decisão de abençoar com as suas finanças. Nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você tem seu dízimo, a sua oferta, você tem a liberdade de estar trazendo ao gasofilácio neste momento. Quando eu entro, Senhor, em Tua presença, eu espero ver a Tua face gloriosa. Santa Quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Tua glória. Posso então me curvar e dizer: És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Obrigada, Senhor. Quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Tua glória. Posso então me curvar e dizer: És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso,
minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Aleluia. Você que deseja entrar na porta do santuário do Senhor, entrar na presença de Deus nesta noite, feche os seus olhos e abra o teu coração. Que você faça desse próximo cântico uma oração a Deus. Ore a Deus este cântico. Ao abrir os teus lábios, declare ao Senhor. Não cante simplesmente, mas ore esta canção diante do Senhor. E aclame ao Senhor todos os céus e toda a terra, em louvor e adoração ao seu nome.
Aleluias. Glória seja ao Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor e toda glória. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, trazendo neste momento, até agora nós dirigimos ao nosso Deus com louvores, com orações, com pedidos através de canções. E agora chegou o momento de recebermos a palavra do Senhor. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja, graça e a paz. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Estarmos na presença dEle, adorarmos a Ele, exaltarmos a Ele com louvores, com o nosso coração, de todo o nosso coração, de toda a nossa vida, de toda a nossa alma, com ímpeto, aleluia. É muito gratificante estarmos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Glória a Deus. Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Glória a Deus. Tem por título assim, ou subtítulo assim, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Amém? Versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando consigo as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor, esta é a tua palavra. E os nossos corações, ó Deus, estão sedentos para ouvir a tua palavra. Como, Senhor, terra seca, venha ser derramado sobre a nossa vida uma água, Senhor. Venha ser derramado sobre o nosso coração, ó Pai, a Tua palavra, e que ela possa, Senhor Deus, ó Pai, surgir um efeito tão grande, a qual, Senhor Deus, ó Pai, nós não possamos, ou não continuamos da mesma forma, ou da mesma maneira que nós nos encontramos hoje. Antes, ó Pai, nós sejamos transformados pelo poder dela. Antes nós sejamos, Senhor Deus, ó Pai, levados, impulsionados, Senhor Deus, ó Pai, a cumprir aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Não somente nesta noite, mas até, Senhor Deus, ó Pai, que se cumpra a palavra do Senhor sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Amados, a palavra do Senhor, digo em relação à Bíblia, ela é um livro onde conta a história de Jesus, e os evangelhos,
eles são parecidos, mas são muito particulares. Cada evangelho, ele tem um propósito de alcançar um povo. Cada evangelho, ele tem um propósito, foi escrito para um propósito de esclarecer muito melhor para cada povo, para cada região, para cada nação, apresentar Jesus da forma que eles entendiam. E o evangelho de Mateus, ele tem essa especialidade para o povo judeu. Para o povo que era para ser um povo escolhido para o Senhor, um povo que era para fazer menção do nome do Senhor, e muitas vezes, por eles conhecer bem, por eles entender, aquilo atrapalhava, porque eles esperavam o Messias, mas eles esperavam o Messias totalmente ao contrário da forma que Jesus veio, da forma que Jesus se apresentou. E o livro de Mateus foi escrito para mostrar para eles que Jesus é realmente o Messias, a qual eles estão aguardando, a qual estão esperando. E quando nós lemos o livro de Mateus, nós começamos a ver sobre a linhagem, a genealogia de Jesus, que fala sobre que ele era da linhagem de Davi. Porque os judeus esperavam um Messias que era dessa linhagem. Eles conheciam a história, conheciam as profecias dos profetas mais antigos, do Antigo Testamento, e eles esperavam alguém assim dessa linhagem. E Mateus começa falando da genealogia de Jesus, falando que ele era dessa linhagem, da linhagem de Davi. É por isso que no capítulo 10, quando o cego Bartimeu grita assim: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus presta muita atenção no que ele disse e pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Ou manda chamar ele. É porque a linhagem de Jesus, ou seja, a descendência que Jesus era uma descendência aonde os profetas já tinham falado, os profetas já tinham profetizado que o Messias, o Salvador, viria da linhagem de Davi. O livro de Mateus fala de muitos eventos que aconteceram quando Jesus estava cumprindo o seu ministério. Todos esses eventos cumpriram as promessas do Antigo Testamento. Todos esses eventos vieram, Jesus veio para cumprir as promessas dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, afirmando mais uma vez que ele é o Messias, que veio para salvar o seu povo. Ele é o Messias que veio para resgatar o seu povo da posição que eles estavam, da forma que eles estavam. Aquele povo estava esperando um libertador, estava esperando alguém que pudesse libertar eles. E as profecias diziam que viria sim um libertador. E Jesus veio e cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, demonstrando que ele é o Messias, aleluia, que ele é o libertador de Israel, que ele é o libertador do seu povo. Ele é quem tem o poder para salvar, ele quem tem o poder para transformar, para curar. Jesus anda, segundo Mateus, Jesus anda fazendo muitos milagres, muitas maravilhas, para cumprir as promessas, as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Mateus coloca Jesus como um novo Moisés, que, como eu já disse, o libertador do povo. Mateus coloca Jesus como alguém que ia guiar o seu povo até o Pai, ou até a presença do Pai, ou até o lugar aonde todos almejam estar, que é o céu, o verdadeiro céus, a nova Jerusalém. Coloca ele como Moisés, e Mateus coloca ele um pouco mais do que Moisés, porque fala que ele é o Emanuel.
coloca ele como um Deus conosco. Moisés estava à frente do povo, guiado por Deus. Quando Moisés se via sem saída ou não sabia o que fazer, ele consultava o Senhor e o Senhor dava as direções a ele. Jesus veio, na visão de Mateus, como um novo Moisés, mas ele veio maior do que Moisés, porque ele é o Emanuel, é o Deus conosco, ou na tradução original, é o Deus em nós. Isso significa que quando nós não soubemos o que fazer, nós devemos olhar para Deus em nós e falar: o Senhor está comigo. Qual é o caminho, ou qual é a forma, ou qual é a maneira que eu devo fazer? O Emanuel, o Deus conosco, todo instante, todo momento, todos os dias. E a promessa dele é que ele está até a consumação dos séculos. Aleluia. Mateus esclarece muito bem isso, quando ele declara que Jesus, sendo Deus conosco, e Jesus mostrando para aquele povo, caminhando dentro do sermão profético, da montanha, dentro das vezes a qual ele tirava para ensinar os discípulos, das vezes a qual ele fazia culto em meio ao povo. A palavra dele era apenas uma: que é chegado a vós o reino de Deus. Jesus começa anunciando que o reino de Deus é chegado naquele povo, é chegado naquele tempo, é chegado diante daquela nação. E Jesus anunciando esse reino, Jesus mostra para o povo como eles devem se portar, ou como eles devem seguir, ou como eles devem viver mediante esse reino. Ele não somente anuncia, ele fala: ó, é chegado a vós o reino. Mas ele também ensina como nos comportarmos, como andarmos, ou como totalmente vivermos nesse reino. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Então Jesus, além de anunciar o reino, ele ensina como viver no reino de Deus. Se talvez você não sabe, ou se talvez você ainda não entende, chega na sua casa, lê o livro de Mateus, lê os evangelhos, você vai ver que é anunciado o reino. Que o reino de Deus tem chegado sobre nós, sobre aquele povo. Que o reino dele é anunciado para todos os povos, para todos aqueles que estavam mediante ao Senhor. E não somente anunciado, mas também ele ensinava a viver naquele reino. Como que Jesus ensinava? Ele dizia que o reino do Senhor, ou o reino dos céus, como você vai ler algumas vezes, é um reino invertido. Invertido dos valores a qual nós conhecemos. É um reino para qual, para você ser o maior, você tem que ser o menor. É um reino para qual você ser exaltado, você tem que ser humilhado. É um reino totalmente diferente daquele reino a qual eles conheciam. Porque eles conheciam um reino que predominava a força, a exuberância, predominava os maiores exércitos, predominava todos aqueles que tinham poder. E Jesus vem e anuncia um reino, que para você ser maior, você tem que ser o menor. Que para você ser exaltado, você tem que ser humilhado. Que para você ser mestre, você tem que ser servo. Aleluia. E esse anúncio do Senhor é chegado a nós até os dias de hoje. Esse anúncio do Senhor, esse reino do Senhor, ele é espalhado para nós até os dias de hoje. Talvez você não entenda, talvez você até entende, mas passa desapercebido. Mas o Senhor tem falado: se você quer ser maior, você tem que ser o menor dentre todos os que estão ao seu redor. Se você quer ser exaltado, você tem que ser humilde diante de todos que estão ao seu redor. Se você quer ser mestre, você tem que ser servo diante de todos que tem que ser ao redor. Jesus esclarece e fala que maior é o que serve. Então, se você quer ser reconhecido, comece a andar conforme o reino do Senhor.
demonstra que nós temos que andar. Comece a perceber, e aqui é uma autoavaliação pessoal e particular de como nós estamos nos comportando, de como nós estamos agindo. Qual é a forma que nós temos comportado? Porque a nossa missão é de levarmos o reino do Senhor. A nossa missão é de continuarmos profanando, ou seja, anunciando o reino do Senhor. Se você lê os versículos, ele diz a mesma coisa para os discípulos. Eu vos ensinei, agora ele envia, vai e anuncia esse reino. Vai e mostra que o reino de Deus, o reino dos céus, está no meio dos povos. Que esse reino está no meio de nós. Que esse reino é em nós. E eu lembro uma vez que eu falei que o reino, ele é totalmente diferente. Porque o reino, ele é em nosso coração. Nós temos que ser reinados por Jesus. Nós temos que ser transformados pelo Senhor Jesus. Nesse reino que nós podemos chamar de um reino invertido. Segundo valores, segundo aquilo que as pessoas conhecem. Segundo aquilo que as pessoas acham. Ou segundo aquilo que as pessoas conseguem ver materialmente. Esse reino é missão minha, é missão sua, é nossa missão, profanarmos ele por aonde nós passarmos, declararmos ele por aonde nós formos. Como que nós vamos fazer isso? Demonstrando daquilo que o Senhor disse, da maior forma, de uma palavra que tem 5 letras, mas uma palavra que transforma corações, que é o amor. O reino do Senhor, ele é ou seja, ele é anunciado primeiramente por amor. O reino do Senhor, ele é anunciado por aquilo que o Senhor é na sua essência máxima, que é o amor. Aleluia. O reino do Senhor, ele é anunciado por aonde nós passamos, quando nós exalamos o amor de Deus, que é entregue a nós, as misericórdias dele, a graça dele, que é derramada sobre nós. Quando nós profanamos, a mesma que nós recebemos isso, nós transmitimos isso. A mesma forma que o Senhor é para nós, nós somos com os outros. Nesse reino invertido, o Senhor nos ensina a amar o próximo. Nesse reino que é invertido, o Senhor nos ensina a orar por aqueles que nos afligem. Nesse reino invertido, o Senhor nos ensina a amar até mesmo os nossos inimigos. Aquele que nos ofendem, aquele que nos humilham, aquele que nos caluniam. O Senhor nos ensina a amá-los incondicionalmente. É difícil? Sim, é difícil. Porque quando Jesus começa a falar de amor para os discípulos, quando Jesus começa a falar de perdão para os discípulos oram para Jesus e falam assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque é uma coisa que o ser humano em si, em carne, não é fácil. Mas o Senhor nos ensina. Ele fala assim, amai uns aos outros como a ti mesmo. Ele já dá a receita, ele já dá a solução. Ele já mostra qual é a forma, qual é a maneira. Se tivesse oculto ou se tivesse escondido, era muito mais difícil, porque nós teríamos que cavar, nós teríamos que procurar, nós teríamos que batalhar, mas Jesus, ele já dá a receita, ele fala: como você ama a si mesmo, comece a amar os outros. Como você ama a si mesmo, comece a amar os outros. E se você se falta esse amor, faça como os discípulos fez. Diga: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda, porque nessa parte é difícil eu conseguir. Senhor, olha para mim, o Senhor conhece desde o alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. O Senhor sabe qual é a minha dificuldade. E o Senhor fala dentro da palavra dele que muitas vezes nós não temos porque nós pedimos mal.
aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos para nós vivermos uma vida íntegra espiritualmente, nós não pedimos. Nós pedimos aquilo que afaga o nosso ego, aquilo que nos coloca numa posição social linda, bonita, naquilo que as pessoas olham e colocam nós, aquele é sim é importante, ou aquela sim é importante. Nós pedimos mal, e a palavra ensina que nós temos que pedir aquilo que é do reino de Deus. Capítulo 6 do próprio livro de Mateus diz para que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É esse reino a qual nós temos que buscar, porque nós temos que levar, nós temos que profanar esse reino, nós temos que anunciar esse reino. Mas se nós não temos esse reino, como que nós vamos anunciar ele? Se nós não mostramos, nós não demonstramos que esse reino está em nós, que o reinado do Senhor está em nós, como que nós vamos mostrar para as pessoas lá fora? O reino de Deus é chegado, e Ele está em nós, Ele vive dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Através do Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender isso, que o crente, aleluia, Jesus, quando Ele ressuscitou e Ele voltou para o Pai, Ele disse, antes dele se ascender ao céu, antes dele subir, Ele falou assim, eu vou preparar-vos lugar, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro, que é igual a Ele, Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele vai habitar entre vós. É uma promessa dele, e essa promessa, ela tem que se cumprir na nossa vida dia a dia. Não é somente no domingo, não é somente na quarta, não é somente na terça, na oração nos lares, não. É dia a dia. Mas pastor Wellington, nós não vimos na igreja todo dia. Mas o Espírito Santo, Ele foi derramado. Derramado, a palavra derramado quer dizer sem medida, é derramado, é escancarado sobre nós, aonde nós estivermos. Na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, com os amigos, com os parentes, aonde nós estivermos, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós. Então nós não podemos, entenda isso, nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo. Nós não podemos acordar de manhã e esquecer que nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Quando Jesus ele fala enchei-vos do Espírito Santo, esse verbo enchei-vos, ele está no pretérito, ou seja, ele tem que ser feito todo dia. Porque todo dia o Espírito Santo vai ser exalado de nós. Todo dia o Espírito Santo vai ser fluído de nós. E nós temos que estar constantemente buscando a presença dEle. Em oração, em louvor, em súplica. A presença do Espírito Santo, ela é liberada sobre a nossa vida. Todos os dias. Jesus, ele fala que esse amor, que é algo que transforma todos os corações. E ele demonstra esse amor para com as pessoas a qual eram rejeitadas na época. Pessoas que eram doentes, que eram excluídas. Jesus curava. Pessoas que eram abandonadas ou ficavam do lado de fora do arraial. Jesus demonstrava um amor tão grande que as pessoas iam até Ele e Ele não rejeitava. Jesus demonstrava o reino de Deus sendo manifestado no meio do povo, com milagres e maravilhas. E quando nós anunciamos esse reino, com poder do Espírito Santo, essas coisas acontecem quando nós
proclamamos isso. Quando nós anunciamos o reino, as coisas também acontecem, porque Jesus disse assim, ó, o reino está no meio de vós, e vós fará as obras que eu faço, e ainda farás maiores ainda. Então nós somos anunciantes do reino, e nós temos que fazer aquilo que Jesus fez, da mesma forma, da mesma maneira. E se nós estivermos em comunhão, verdadeira comunhão, nós ainda faremos maiores. Anunciar o reino de Deus. Mostrar para todo o povo que esse reino é chegado, é ainda uma oportunidade para eles fazerem parte do reinado do Senhor. Mostrar para eles que o reino de Deus chega até nós. E o Senhor Jesus começa, muitas vezes eles não entendem, mas o Senhor Jesus começa a falar por parábolas. E essas parábolas vêm para que eles pudessem entender que aquilo que estava oculto, para que eles pudessem entender aquilo que muitas vezes era somente quem estava espiritualmente ligado, espiritualmente focado, eles iriam entender. E Jesus começa a demonstrar por parábolas como era o reino. Se você ler a partir do capítulo 13 em diante, Jesus começa a falar, o reino dos céus é semelhante, e conta uma parábola. O reino dos céus é semelhante a uma árvore. O reino dos céus é semelhante aos frutos. O reino dos céus é semelhante a uma semente. Ele começa a contar por parábolas. E essa parábola em específica, que é das 10 virgens, que está aqui no capítulo 25, ela vem para nos alertar, ela vem para nos despertar, ela vem para mostrar para nós que não basta nós estarmos apenas por um período de tempo preparado. Ela vem mostrar para nós que não basta nós estarmos apenas por um instante, assim num ímpeto, ou num primeiro amor, ou numa essência da presença de Deus, buscando a presença dEle, apenas por um instante. Ela vem nos alertar. Quando Jesus conta essa parábola, ele estava fazendo menção do casamento judaico, aonde a noiva, os pais do noivo escolhiam a noiva, falavam para os seus pais e conversavam com os seus pais e arrumavam um casamento. E quando isso acontecia, o noivo ia preparar uma morada, ia preparar um lugar, e até ele preparar esse lugar, a noiva convidava suas 10 amigas, que teriam que ser virgens, que representa a pureza, para estar com ela, se preparando para as bodas ou para o seu casamento. Então, enquanto ela ficava em um lugar com as suas 10 amigas, representada por 10 virgens, o noivo estava preparando o lugar. E quando o lugar estava preparado, o noivo vinha até o lugar onde ela estava, ia um mensageiro à frente, anunciando que o noivo estava vindo, e que elas teriam que sair ao encontro deles. E saindo ao encontro deles, elas com as suas lamparinas, ou com suas lâmpadas, que teriam que estar acesa na parte da noite, ou seja, elas teriam que, as 10 virgens teriam que clarear, para mostrar se era realmente aquele noivo a qual foi prometido para ela. Ou seja, a função das lâmpadas acesas é para que a noiva não fosse enganada. É para que a noiva não se casasse com qualquer um. Quando o noivo chegava, aquelas 10 virgens clareavam, todas elas rodeavam ele e clareavam o rosto, clareavam o seu corpo. E a noiva reconhecia se era o esposo ou não. Essa parábola representa muito bem isso, porque a noiva de Cristo somos nós. A noiva de Cristo, ela é representada
pela igreja, pelo corpo de Cristo. E o noivo é o Senhor Jesus, que vai voltar, que foi preparar lugar e vai voltar. É lindo essa história porque ela representa muito bem espiritualmente a igreja de Cristo, ou seja, nós como noiva, esperando o noivo, esperando a volta do noivo, esperando Jesus. Mas destaca que 5 eram prudentes, ou seja, que 5 eram preparadas e 10 eram loucas. E 5 eram preparadas e 5 eram loucas. 5 eram inocentes. A palavra louca, ela vem do original do grego para trelos, ou seja, alguém que é inconsciente, ou seja, alguém que não tem compromisso, alguém que faz algo por fazer, ou alguém que não se apegou verdadeiramente com o que tem feito. A palavra trelos, ela vem e demonstra que aquelas 5 virgens, que foi traduzido para loucas, aqui não é loucura de déficit, não. É loucura porque elas sabiam o que tinham que fazer e não faziam. Elas tinham consciência do que elas tinham que fazer, mas elas não faziam. E estavam dizendo que era loucura aquilo que elas estavam fazendo, porque quem estaria perdendo era elas. Jesus conta essa parábola para quê? Para que nós possamos analisar, ou seja, olhar para dentro de nós, autoavaliarmos. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos como nós temos que fazer. E ele fala para nós, não sejamos loucos, não sejamos nécios, não sejamos inconscientes, ou seja, não sejamos irresponsáveis, vamos dizer assim, de não fazermos aquilo que nós sabemos que temos que fazer. A palavra louco, ela foi traduzida dessa forma, porque se nós perdermos aquilo a qual o Senhor já entregou para nós, porque talvez você não saiba, mas a salvação já foi entregue para cada um de nós. O Senhor Jesus, quando gritou lá na cruz do Calvário, está consumado, aleluia, Ele diz que para todos existe salvação. Independente da forma, independente da cor, independente de razão social, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer. A salvação, ela já foi entregue para nós. Nós retomamos essa salvação quando nós falamos assim, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Nós falamos assim, eu aceito essa salvação na minha vida. Mas nos torna loucura quando nós nos tornamos irresponsáveis. Quando nós nos tornamos irreverentes quanto ao que nós temos que fazer. Essa mensagem, essa parábola, ela vem muito bem clara, ela vem e esclarece e abre os nossos olhos, dizendo que é fato, o noivo vai voltar. Afirmando que o noivo está vindo para buscar a sua noiva. E é fato de que o noivo não vai levar de qualquer um, de qualquer forma ou de qualquer maneira. Porque ele é fiel, ele é justo. Essa parábola, ela vem demonstrar que as 5 que eram virgens, sabiam que elas tinham que levar suas lamparinas, elas tinham que levar azeite consigo. Elas tinham que estar preparadas. Elas tinham que estar conscientes de que o noivo haveria de vir para buscar a noiva. Independente do tempo, independente da razão ou da circunstância, o noivo haveria de voltar. Vocês entendem a gravidade disso?
Porque a única coisa que elas tinham que fazer eram ser prudentes, ou seja, a única coisa que elas tinham que fazer era manter as suas lamparinas acesas. A única coisa que elas tinham que fazer era obedecer aquilo, a ordem que foi dada para elas. E 5 delas não fizeram isso. Se nós nos colocarmos no lugar, nós vamos ver que esse compromisso de sermos prudentes diante do Senhor, de termos a lamparina, de termos azeite, esse compromisso ele é individual, é de cada um. Tanto é que quando é anunciado que o noivo estava vindo, as 5 olham para as outras e falam assim: a minha lâmpada está apagando. A minha lâmpada está apagando. Dá um pouco do seu azeite. As 5 prudentes olham para elas e falam assim: não, porque se eu der, vai faltar para nós e para vocês. Dando o exemplo de que é algo individual. Algo que não é de dividir. Talvez você esteja me olhando e não está entendendo, eu vou ser bem claro. Como o Espírito Santo falou ao meu coração, eu vou transmitir. Porque às vezes a gente, por temor, por alguma razão, nós queremos falar de uma forma diferente. Mas a palavra certa é responsabilidade. Cada um de nós tem responsabilidade de andarmos conforme a palavra do Senhor Jesus nos tem ensinado. De falarmos conforme aquilo que é pregado aqui em cima, todos os cultos. De falarmos conforme aquilo que é anunciado dentro da palavra do Senhor. De falarmos conforme a mensagem de Jesus que é postada no grupo da igreja. Talvez você não preste atenção quando é postado um texto grande. Talvez você não preste atenção quando é postado um versículo e você até lê, mas você não questiona, você não fica com aquilo. O que isso quer dizer? Como que isso vai falar comigo? É nossa responsabilidade estarmos preparados mediante aquilo que o Senhor tem avisado. É como se o Senhor tivesse colocado nós como as 10 virgens, entregado para nós a lâmpada e os azeites. E nós pegamos o azeite, despejamos todos na lâmpada e saímos. E não nos preocupamos em ter mais reserva de azeite. Não nos preocupamos trazendo para nós, para a nossa vida cotidiana. Não nos preocupamos em ler a Bíblia, não nos preocupamos em orar, não nos preocupamos em jejuar, não nos preocupamos em andar conforme a palavra do Senhor tem nos ensinado. Preocupação de nós andarmos agradando a Deus. Não é agradando o pastor, não é agradando parente dentro de casa, não, é agradando ao Senhor, é agradando a Deus, mostrando para Ele que Ele é o Rei que reina em nosso coração. Se Ele reina em nosso coração, nós somos o quê? Somos súdito dEle. As ordens dEle para nós. Quando nós olhamos e nós deixamos de sermos responsáveis mediante a nossa vida espiritual, vivemos de qualquer forma ou de qualquer maneira, nós somos comparados como as 5 virgens loucas. Amado, é um ato a qual não é fácil, é um ato a qual precisa muito de uma decisão. Há um ato a qual precisa muito de você ser zeloso, você ser decidido, você tomar essa decisão e você ter zelo por ela. Eu falo por experiência própria, eu já coloquei muitos propósitos que eu não consegui, não tenho nem vergonha de falar, não consegui fazer por uma semana.
E todas as vezes que eu não conseguia, eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque muitas vezes eu achava que eu era forte, mas eu via que eu era fraco. Eu achava que eu podia, mas eu via que de mim mesmo eu não poderia fazer nada. Quando nós começamos a colocar o Senhor e falar assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo, faz a tua obra em mim. Aleluia. Você começa a orar por um dia, você começa a orar por 2 dias, você começa a ler a Bíblia, você começa a buscar a presença do Senhor, você começa a entender aquilo que você leu, você começa, aleluia, a ter desejo de anunciar aquilo que você leu, você começa a falar assim: oh, que maravilha, essa palavra falou comigo, e a primeira oportunidade você fala assim: ó, sabe o que aquela palavra quer dizer? Eu entendi o que aquele salmo quis dizer. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Temos que não nos acomodarmos na posição de nós estarmos como sendo loucas. Na posição de nós estarmos, de perdermos aquilo que nós já temos. Jesus conta essa parábola, não é para apontar para um, não é para apontar para outro. Não, é para abrir os nossos olhos e falar assim: ó, se você for uma das loucas, você vai perder. Cuide para que você seja prudente. Cuide para que não falte o azeite na sua lamparina. Cuide para que não falte a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. O azeite representa o Espírito Santo na nossa vida. E é muito fácil nós analisarmos se nós temos a reserva do azeite ou não. É muito fácil apenas nós olharmos e vermos qual é a nossa responsabilidade mediante a oração. Eu oro quando está tudo difícil, eu oro para Deus arrumar. Eu oro porque eu sei que Deus pode fazer todas as coisas. Amém, Deus pode fazer todas as coisas. Mas Ele não é seu empregado. Eu oro porque eu sei que Deus pode curar, eu sei que Deus pode transformar um laudo médico. Amém, Deus pode transformar um laudo médico. Mas não é essa a relação que Deus quer para conosco. Deus quer ter intimidade, Deus quer ter relação de amigo, Deus quer ter relação de pai e filho, Deus quer ter relação de intimidade para conosco. Aleluia. Aleluia. Deus quer que nós olhamos para Ele e sermos totalmente dependentes dEle. Deus quer que nós olhamos para Ele e falamos assim: ó, eu não consigo viver sem o Senhor. Não, Ele não quer que você fale assim: ó, Senhor, agora eu preciso de Ti, então me ajuda aqui. Não. Ele quer ser prioridade. Ele quer que você acorde e fale: Senhor, como é bom estar acordado e na Tua presença. Aleluia. Nossa, hoje o Espírito Santo não falou comigo na palavra. Então eu vou ler até que o Espírito Santo fale, revele a sua palavra comigo. Aleluia. Quando eu meditava sobre essa palavra, sobre essa parábola, me veio uma pergunta na minha mente. E essa pergunta eu quero fazer para todos. Você que está aqui na igreja, você que está acompanhando por lá, você que está ouvindo essa mensagem. Eu disse que o Espírito Santo ele foi derramado sobre todos nós. E a pergunta é essa: qual é o seu nível de relacionamento com o Espírito Santo? Digo, de sentir a presença dEle.
Não digo emocional. Não digo oba-oba, não. Eu digo você sentir e ter convicção de que é verdadeiramente o Espírito Santo que está falando ao seu coração. Digo que é o Espírito Santo que está verdadeiramente te abraçando no momento de dificuldade. Digo que é o Espírito Santo que está guiando os seus passos. Qual é o seu relacionamento mediante a isso? Seja sincero contigo mesmo, não é comigo. Seja sincero com você mesmo. Porque a sinceridade é uma das características daquelas outras 5 virgens que eram prudentes. Seja sincero com você mesmo. Fala assim, eu até vou no culto, mas às vezes a palavra não me toca. Não é a palavra que tem que te tocar, é o Espírito Santo de Deus, que trabalha através da palavra. Às vezes até o louvor é legal, mas não é o louvor que tem que te tocar, é o Espírito Santo de Deus através do louvor. A reserva que nós temos que ter é termos a certeza de que o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro do nosso coração. A palavra de hoje veio para nos alertar, para nos autoavaliar e falarmos assim, eu infelizmente estou como as 5 virgens, loucas, nécias, irresponsáveis. Porque todas elas estavam no mesmo lugar, todas elas tinham o mesmo objetivo. A parábola até fala que todas elas adormeceram. Mas a parábola esclarece e separa que 5 tinham responsabilidade e 5 não. A parábola, ela vem para despertar a igreja. Primeiro despertou a mim, para eu me avaliar como que eu estou andando na presença do Senhor. Porque não basta estar na presença do Senhor, nós temos que andar com a presença do Senhor. Não é apenas estar na presença dEle, é estar com a presença dEle. Aleluia. Vamos colocar de pé em nome do Senhor. Aleluia. Qual é a obra do Espírito Santo em sua vida? Como tem sido a obra do Espírito Santo em sua vida? Ou qual o seu relacionamento com o Espírito Santo? Eu estou falando, como eu já disse, de sentir a presença dEle. Sentir verdadeiramente a presença dEle. Real. Não tem aquele corinho, aquele louvor que fala? Invisível, mas real, aleluia. Uma presença, aleluia, que vai nos fazer ficarmos preparados. Sabe por que essa mensagem ardeu ao meu coração? Porque é pregada uma mensagem aqui sobre os acontecimentos do livro do Apocalipse. Isso vem para despertar a igreja. Esses acontecimentos vêm para que a igreja esteja preparada. Aleluia. E se nós não estivermos preparados, é fato, iremos ficar. Se nós não estivermos prontos, com intimidade, com relacionamento com o Espírito Santo, nós vamos ficar. Aí a palavra trelos vai se fixar nós, porque nós somos loucos de perder aquilo que o Senhor já nos deu.
Nós somos loucos de abrir mão daquilo que o Senhor conseguiu para nós na cruz do Calvário. E quando é feita uma pergunta, você quer ir para o céu, você quer ser salvo? A mão de todos se levanta. Mas se nós estamos sendo irresponsáveis, mediante a presença do Espírito Santo, mediante profanarmos aquilo que o Senhor, aleluia, tem dito para nós, seremos loucos. E a nossa loucura, nós vamos ficar de fora. Nécio, irresponsáveis. Há uma responsabilidade derramada sobre a nossa vida. E essa responsabilidade não é do pastor, apenas do pastor. Essa responsabilidade não é apenas do líder do grupo de jovens. Essa responsabilidade não é apenas do grupo de louvor. Essa responsabilidade é principalmente sua. Da forma com que você se comporta, da maneira com que você anda, da maneira com que você está diante do Espírito Santo e da presença de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Seja sincero com Deus. O Senhor abriu nossos olhos nessa noite para mostrar para nós que a responsabilidade ela é nossa. E como eu disse, uma das características das servas prudentes é a sinceridade. A outra é previdência, ou seja, ela tinha preocupação, elas tinham cautela, porque elas sabiam que a vasilhas dela ia precisar de provisão de azeite. Ela sabia que elas não poderiam estar de qualquer forma ou de qualquer maneira. E a terceira era vigilância. Elas estavam em estado de alerta. Elas estavam de prontidão. Quando fosse anunciado, aí vem o noivo. Elas levantaram rápido e prepararam as suas lamparinas. Senhor, a Tua palavra, Pai, ela arde aos nossos corações nessa noite. Dizendo, ó Pai, que a responsabilidade ela é minha. Dizendo, Senhor Deus, ó Pai, que eu tenho que ser responsável. Que eu tenho que ter, Senhor Deus, ó Pai, cautela. Que eu tenho que ter, ó Deus, ó Pai, preocupação. Eu tenho que estar, Senhor Deus, ó Pai, preparado para a sua volta. A mensagem, ó Deus, ó Pai, de dias, de domingos antes, de domingos, Senhor Deus, ó Pai, de alguns domingos atrás, é de que o Senhor vai voltar, de que isso é um fato, aleluia, que não pode ser mudado. Aleluia. E a mensagem hoje é para mim e para a tua igreja, ó Pai, dizendo que nós temos que estar preparado para esse fato. Nós não podemos ser loucos, nós não podemos ser nécios, nós temos que ser, ó Deus, ó Pai, responsáveis, prudentes, Senhor Deus, ó Pai, nós temos que ter cautela mediante aquilo a qual o Senhor tem nos ensinado. Deus, muito obrigado por o Senhor ter despertado a mim e a tua igreja. Muito obrigado ao Senhor Deus, ó Pai, porque o Senhor tem mostrado que muitas vezes o Senhor não tem sido prioridade em nossa vida, e isso é muito perigoso. É muito perigoso, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor despertou para que nós estejamos em vigilância mediante a tua volta. Ainda há tempo, aleluia, de despertarmos, aleluia, deste sono. Ainda há tempo de despertarmos desse sono, porque o mensageiro vai adiante dizendo, aí vem o noivo. A mensagem é pregada que o noivo está vindo, aleluia. E a obrigação é nossa de sairmos ao encontro dele. A obrigação é nossa de estarmos preparados, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos despertado poderosamente, poderosamente. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, igreja. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração
e te despertando cada dia mais. Pode ter certeza que eu tenho sido despertado dia após dia. Eu tenho sido cobrado, aleluia, dia após dia, para fazer mais e mais para o reino de Deus. Eu tenho sido despertado dia após dia para fazer mais e mais para o reino de Deus e estar preparado. E eu tenho certeza que você também tem sido despertado através do Espírito Santo a deixar de praticar coisas que atrasam a nossa vida espiritual e se alinhar na presença do Senhor. Amém? Amados, vamos orar pela irmã Letícia, que vai estar fazendo aniversário esta semana. Vamos orar por essa cidade, né? Por todo o governante. Vamos orar por salvação de almas. Vamos orar pela igreja, pelos membros da igreja, pelos ministérios. Vamos apresentar enfermos diante do Senhor. Vamos orar pelo irmão Luiz Gustavo e pela sua esposa, a irmã Rosângela, está pedindo oração. Ah, são visitantes? Amém, amém. Tem o Odileno também que está visitando. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Essas portas estão abertas, né? Toda vez que sentir no coração, venha adorar o Senhor conosco, venha glorificar Ele, venha receber algo da parte dEle, que é a palavra dEle, pura, imaculada e que transforma nossas vidas. Amém? Amém? Vamos estar orando? Senhor, queremos apresentar, Senhor Deus, a Pai e Irmã Letícia como aniversariante do mês, da semana, que o Senhor possa presentear ela, Senhor Deus, ó Pai, com a Tua presença, com o Teu poder, com a Tua graça e acima de tudo com a Tua glória. Que ela possa, Senhor Deus, ó Pai, receber além dos presentes materiais, o presente espiritual, ó Pai, que é dado pelo Senhor, aleluia, na vida dela, na casa dela, na família dela, que ela possa ser, Senhor Deus, ó Pai, bem-aventurada diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Apresentamos, Senhor Deus, ó Pai, os visitantes, o Luiz Gustavo, a sua esposa Rosângela, também o irmão Adileno, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor possa derramar sobre eles, Senhor Deus, ó Pai, a Tua graça abundante, que eles possam, Senhor Deus, ó Pai, sentir a presença do Espírito Santo, não somente, ó Pai, no momento que estão aqui no culto, mas quando voltar para sua casa, eles possam olhar, Senhor Deus, ó Pai, e falar o que é que aconteceu, é o Espírito Santo trabalhando dentro do coração deles. Pai, apresentamos a cidade de São Sebastião da Bela Vista, apresentamos, Senhor Deus, ó Pai, as almas que ainda não são salvas. Apresentamos, Senhor Deus, ó Pai, a juventude. Apresentamos, Senhor Deus, ó Pai, os alcoólatras. Apresentamos, Senhor Deus, ó Pai, os drogados. Apresentamos, Senhor Deus, ó Pai, aqueles que necessitam, ó Deus, ó Pai, de salvação da sua alma. Apresentamos, Senhor Deus, ó Pai, diante de Ti. Toma Tuas mãos, ó Pai, usa os Teus servos, envia, Senhor Deus, ó Pai, a nós, para proclamar o Teu Evangelho e o Teu Reino. Deus, apresentamos a Tua igreja, apresentamos, Senhor Deus, ó Pai, todos os membros dela, os missionários, Senhor Deus, ó Pai, que foram enviados, visita eles, ó Senhor Deus, ó Pai, sê com eles mais uma vez, através da nossa oração, apresentamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, amém, amados, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, e que todas as vezes que você se pegar, se vendo como uma louca, ou como um louco, perdendo aquilo que o Senhor já te deu, volte para o caminho dele, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Pai, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, digamos juntos, amém.